Vamos mergulhar hoje em uma história bem recente e complexa do Brasil. Uma história sobre como o país se viu no meio de uma verdadeira guerra digital. Uma guerra que colocou a nossa democracia em xeque. É sobre desinformação em massa, claro, mas também sobre a resposta muitas vezes controversa dos tribunais, que acabaram virando a linha de frente nessa batalha pela verdade. Olha, entre 2013 e 2025, o Brasil passou por um verdadeiro teste de fogo. As bases da nossa democracia foram chacoalhadas. E não foi por um único motivo. Foi uma combinação de vários fatores, sabe? Uma convergência que criou o cenário perfeito para uma crise que testou os limites de todas as nossas instituições. É que a gente não está falando só de briga na internet, de discussões mais quentes nas redes sociais. Não. O que aconteceu foi, de fato, uma tempestade perfeita que ameaçou a ordem constitucional do país. Vamos entender direitinho que elementos formaram essa tempestade? Basicamente, foram três forças muito poderosas que se encontraram e criaram uma combinação explosiva. Primeiro, todo mundo, ou quase todo mundo, passou a usar redes sociais e aplicativos como WhatsApp e Telegram. Segundo, o país mergulhou numa polarização política nunca antes vista. E terceiro, e talvez o mais importante, a desinformação deixou de ser só boato e virou uma arma, uma estratégia para destruir a confiança da população nas instituições. E aqui está o ponto central de tudo. O poder que deveria criar as leis para lidar com essa nova realidade, o legislativo, ficou paralisado. Não saía regulação, não saía nada. E nesse vácuo, quem entrou em cena? O judiciário. Os tribunais começaram a agir. E foi aí que começou uma controvérsia gigantesca sobre os limites de cada poder. Mas, calma, para a gente entender por que os tribunais reagiram do jeito que reagiram, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a anatomia dessa guerra de informação. Porque não era um caos, não era gente aleatória falando coisas. Era uma operação muito bem estruturada, com método e objetivos bem claros. E olha só que mudança de tática fundamental. Antes, a desinformação servia para atacar o candidato adversário, o oponente político. De repente, o alvo mudou. O ataque passou a ser direcionado ao próprio sistema, às urnas eletrônicas, ao Supremo Tribunal Federal, à imprensa. O objetivo não era mais só ganhar a eleição, era minar a confiança na própria democracia. E não pensem que isso era coisa de amador, tá? Existia uma verdadeira linha de montagem, uma cadeia de suprimentos da desinformação. Tinha gente para produzir as narrativas falsas de forma coordenada. Tinha financiamento vindo de várias fontes, uma distribuição em massa por aplicativos de mensagem. E, por fim, uma rede de influenciadores e veículos de mídia para amplificar tudo isso e garantir que chegasse a milhões de pessoas. No coração dessa produção, as investigações chegaram a um nome que ficou famoso, o Gabinete do Ódio. A suspeita, investigada pela Justiça, é de que essa estrutura altamente organizada operava de dentro do próprio Palácio do Planalto, supostamente usando dinheiro público para alimentar essas campanhas de ataque às instituições. Então, diante desse cenário de ataques sistemáticos e com o Congresso no impasse, o Judiciário vestiu a armadura e foi para o campo de batalha. Ele se tornou a principal, se não a única, força de combate a essa guerra de informação. E aí fica a pergunta, né? Se quem faz as leis não estava agindo, quem ia defender o processo democrático? Na prática, essa responsabilidade acabou caindo toda no colo dos juízes. Para não ser acusado de censurar a opinião, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, usou uma ferramenta jurídica bem específica, a ideia de fatos sabidamente inverídicos, ou seja, o foco não era em opinião, por mais dura que fosse, mas em mentiras descaradas, objetivas, que podiam ser verificadas e que tinham o claro objetivo de enganar o eleitor. E para ver como essa linha é tênue, o caso da Rede Jovem Pan na eleição de 2022 é um exemplo perfeito. O TSE agiu, determinando o direito de resposta e até proibindo a abordagem de certos temas, justificando que a cobertura estava desequilibrando a disputa. Mas, do outro lado, as críticas foram pesadíssimas. Acusaram o tribunal de praticar censura prévia, de passar dos limites. Isso mostra bem o tamanho do dilema. E não foi só na Justiça Eleitoral que a coisa esquentou. Em paralelo, o STF abriu uma investigação muito polêmica, o Inquérito 4781. Ele começou pequeno, para apurar ameaças aos próprios ministros, mas foi crescendo, crescendo e se transformou numa investigação gigante sobre o que o relator do caso chamou de milícias digitais, grupos organizados para atacar e minar o próprio Estado Democrático de Direito.
Toda essa reação do judiciário, por mais necessária que alguns a considerem, acabou criando um nó, um dilema constitucional gigantesco. De um lado, um direito sagrado, a liberdade de expressão. Do outro, a necessidade de a própria democracia se defender para sobreviver. Um verdadeiro choque de gigantes. Essa situação toda lembra muito uma ideia de um filósofo, o Karl Popper, que ficou conhecida como o paradoxo da tolerância. A pergunta que ele faz é simples, mas muito profunda. Uma sociedade tolerante deve tolerar os intolerantes? Devemos tolerar discursos que querem justamente acabar com a tolerância? A resposta do judiciário brasileiro a essa pergunta parece ter sido bem clara. E aqui a gente vê o conflito de frente. De um lado, a liberdade de expressão, que é um pilar da democracia e protege até as ideias mais ofensivas. Do outro, a ideia de que a democracia tem o direito de se defender para não ser destruída. A grande questão que se colocou foi desinformação em massa, coordenada, com o objetivo de corroer instituições. Isso é opinião ou é um ataque? Bom, e daqui para frente? Qual a saída para esse impasse? O Brasil não está sozinho nessa busca por uma solução de longo prazo. Vamos dar uma olhada rápida em como a abordagem brasileira se compara com o que outros lugares do mundo estão fazendo. Se a gente colocar lado a lado, o modelo do Brasil é bem único, né? É um modelo reativo, liderado pela justiça, que age caso a caso. Isso é muito diferente do modelo dos Estados Unidos, que dá uma imunidade bem ampla para as plataformas, e também do modelo da União Europeia, que é superregulado, preventivo e focado em processos e transparência. O que muitos especialistas dizem é que, para ter uma paz duradoura, o Brasil precisa mudar de tática. Sair desse modelo de apagar incêndio com decisões judiciais e ir para um sistema mais estável, previsível, baseado numa lei. Isso passaria por criar regras claras, ter um órgão independente para fiscalizar, forçar as plataformas a serem mais transparentes e, talvez o mais importante de tudo, investir pesado em educação midiática para a população. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora. No fim das contas, a armadura que protege a democracia na era digital, ela deve ser forjada no calor de um julgamento em um tribunal, decidindo caso a caso? Ou a responsabilidade final de criar as regras do jogo pertence ao Congresso, ao debate político mais amplo? A resposta ainda está sendo escrita.